Capítulo 8. Das férias coletivas. Artigo 80. Poderão ser concedidas férias coletivas a todos os servidores ou de determinadas unidades administrativas. Parágrafo 1º. Para os fins previstos neste artigo, o chefe do Poder Executivo comunicará à unidade administrativa com a antecedência mínima de 15 dias as datas de início e fim das férias, precisando quais os setores abrangidos pela medida. Parágrafo 2º. Os servidores contratados há menos de 12 meses gozarão, na oportunidade, férias proporcionais, iniciando-se, então, novo período aquisitivo. Parágrafo 3º. Os servidores cujo período aquisitivo se completar no decorrer do ano, gozarão férias proporcionais, iniciando-se novo período aquisitivo. Capítulo 9. Das licenças. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 81. São consideradas, para efeitos de lei específica posterior, as seguintes licenças. Inciso 1 e médica. Inciso 2, por motivo de doença em pessoa da família. Inciso 3, por motivo de acompanhamento do cônjuge ou companheiro. Inciso 4, para prestação de serviço militar. Inciso 5, para concorrer a mandato eletivo e da licença para exercer mandato eletivo. Inciso 6, para fruição de férias-prêmio. Inciso 7, para tratar de interesses particulares. Inciso 8, para desempenho de mandato classista conforme lei específica. Inciso 9, provimento em comissão e função gratificada em órgão da União, do Estado ou município, inclusive da administração indireta. Parágrafo 1º. É vedado o exercício de atividade remunerado, durante o período da licença remunerada, sob pena de abertura de processo administrativo. Parágrafo 2º. A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. Seção 2. Licença para o serviço militar obrigatório. Artigo 82. Ao servidor convocado para o serviço militar e outros encargos de segurança nacional, será concedida licença remunerada, descontada mensalmente a importância que receber na qualidade de incorporado. Parágrafo 1º. A licença será concedida mediante comunicado do servidor ao chefe da unidade administrativa, acompanhada de documento oficial que prove a incorporação. Parágrafo 2º. Concluído o serviço militar, o servidor reassumirá imediatamente, sob pena de perda da remuneração, se a ausência exceder a 30 dias, e demissão por abandono de cargo. Parágrafo 3º. Tratando-se de servidor cuja incorporação tenha perdurado pelo menos 1 ano, ou quando a desincorporação se verificar em lugar diverso do da sede, ser-lhe-á concedido o prazo de 10 dias para reassumir o exercício, se assim o requerer, sem perda da remuneração. Seção 3. Da licença para atividade política. Artigo 83. O servidor terá direito à licença sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral e licença remunerada durante o período eleitoral. Parágrafo 1º. O servidor candidato a cargo eletivo que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o 10º dia seguinte ao pleito. Parágrafo 2º. A partir do registro da candidatura e até o 10º dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurada os vencimentos do cargo efetivo pelo período na forma da legislação federal. Parágrafo 3º. Configurada a fraude no afastamento de que trata o caput deste artigo, o servidor devolverá aos cofres públicos a remuneração correspondente ao tempo de afastamento. Parágrafo 4º. Caso seja eleito, ficará afastado de seu cargo a partir da posse, se assim o exigir o exercício do cargo eletivo. Parágrafo 5º. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo sem prejuízo do subsídio do cargo eletivo e, não havendo compatibilidade, deverá optar pela remuneração de um dos cargos. Parágrafo 6º. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Seção 4. Da licença para tratamento de saúde ou em decorrência de acidente de trabalho. Artigo 84. Serão concedidos aos servidores públicos licença para tratamento de saúde a pedido ou de ofício, com base em perícia médica sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Parágrafo 1º. A licença de 5 até 15 dias se dará através de inspeção por médico oficial do município. Parágrafo 2º.
A licença de que trata este artigo, após o 15º dia, deverá observar o disposto na legislação do Regime Geral de Previdência Social, RGPS. Parágrafo 3º. Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor público ou no estabelecimento hospitalar onde se encontra internado. Parágrafo 4º. A licença médica até 4 dias será demonstrada por atestados médicos que serão apresentados no setor responsável até 48 horas da última data atestada, sendo que após expirado o prazo não mais serão aceitos. Artigo 85. A concessão de licença por prazo superior a 4 dias no mês dependerá obrigatoriamente de inspeção realizada por médico oficial. Artigo 86. Será punido disciplinarmente o servidor que recusar submeter-se a exame médico. Artigo 87. O servidor em licença para tratamento de saúde não exercerá qualquer atividade, remunerada ou não, incompatível com seu estado de saúde, sob pena de interrupção imediata da licença e ressarcimento à administração pública municipal dos valores recebidos durante o período respectivo, bem como submissão a processo administrativo disciplinar. Artigo 88. Durante o período da licença, caso se julgue em condições de reassumir o exercício do cargo ou de ser aposentado, o servidor poderá requerer nova inspeção do médico oficial do município. Artigo 89. Considerado apto em inspeção médica, o servidor reassume o exercício do cargo, sob pena de serem computados como faltas injustificadas os dias de ausência. Artigo 90. O atestado e o laudo do médico não se referirão ao nome ou natureza da doença, devendo constar o respectivo Código de Identificação de Doença (CID). Artigo 91. Será concedida licença decorrente de acidente em serviço, resultante do exercício do trabalho, que provoque lesão corporal, perturbação funcional ou doença, e que determine morte, perda total ou parcial, permanente ou temporária da capacidade laborativa, incluindo-se o acidente decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo e o sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa, nos termos da legislação previdenciária própria e Constituição Federal. Seção 5. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 92. Poderá ser concedida licença ao servidor, por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta, enteado ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por médico oficial. Artigo 93. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestado simultaneamente com o exercício do cargo, o que deverá ser apurado através de acompanhamento social do município e avaliação do médico oficial da administração pública municipal. Artigo 94. A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, até 15 dias por ano, podendo ser prorrogada por até 90 dias sem remuneração mediante parecer do médico oficial. Seção 6. Da licença por motivo de afastamento do cônjuge. Artigo 95. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior, ou para o exercício de mandato eletivo nos poderes executivo e legislativo, federal, distrital, estadual e municipal. Parágrafo 1º. A licença será de até 4 anos e sem remuneração. Parágrafo 2º. A licença será concedida mediante pedido do servidor devidamente instruído e vigorará até o prazo estabelecido no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. O pedido de licença de que trata este artigo não será computável como tempo de serviço para qualquer efeito. Seção 7. Da licença para tratar de interesses particulares. Artigo 96. A critério da administração poderá ser concedida ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, e ao ocupante de função estável, licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de até 2 anos, sem remuneração, admitida prorrogação por igual período. Parágrafo 1º. O servidor deverá protocolar o requerimento devidamente instruído e aguardar em exercício a concessão da licença. Parágrafo 2º. A licença poderá ser interrompida a pedido do servidor ou no interesse do sistema municipal devidamente motivado. Parágrafo 3º. Não se concederá nova licença antes de decorridos 2 anos do término da concessão da última licença, prazo equivalente ao do afastamento, contado do término da licença. Seção 8. Da licença-prêmio por assiduidade. Artigo 97.
Fica mantido para os servidores efetivos o direito adquirido de férias-prêmio, após cada 5 anos de efetivo exercício no serviço público municipal. O servidor fará jus a 3 meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, sem prejuízo da remuneração, ficando a critério do servidor o recebimento pelas férias-prêmio ou o gozo das férias. Parágrafo 1º. O afastamento de servidor público para gozo de férias-prêmio será concedido após análise da conveniência e oportunidade da administração pública. Parágrafo 2º. Considera-se conveniência e oportunidade. Inciso 1. A ausência de prejuízos ou interferência na continuidade e prestação do serviço público. Inciso 2. A inexistência de gastos para a administração pública em razão da substituição do servidor afastado. Inciso 3. A existência de servidores disponíveis para absorção das funções desempenhadas pelo servidor afastado. Inciso 4. Outros fatores que possam afetar a qualidade e eficiência dos serviços públicos. Artigo 98. Reconhecido o direito à licença-prêmio, o servidor poderá gozá-la, integral ou parceladamente, sem prejuízos dos serviços públicos. Artigo 99. O ato de afastamento deve ser precedido de: inciso 1. Protocolo do requerimento, dirigido ao titular do órgão em que o servidor tem exercício nos seguintes prazos. Alínea A. Até 31 de dezembro de cada ano quando o afastamento estiver previsto para o primeiro semestre do ano subsequente. Alínea B. Até 31 de maio quando o afastamento estiver previsto para o segundo semestre do mesmo ano. Inciso 2. Autorização da chefia imediata e, quando for o caso, da autoridade superior às quais estiver subordinado o servidor. Inciso 3. Deferimento pela autoridade competente obedecida à escala organizada de acordo com a conveniência e oportunidade da administração pública. Artigo 100. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo. Inciso 1. Suspenso do serviço por motivo disciplinar, transitada a decisão em julgado. Inciso 2. Condenado à pena privativa de liberdade por sentença transitada em julgado. Inciso 3. Faltar ao serviço sem motivo justificável, por mais de 10 dias anuais consecutivos ou intercalados. Inciso 4. Afastar-se do cargo ou função em virtude de: alínea A. Licença por motivo de doença em pessoa da família sem remuneração. Alínea B. Licença para tratar de interesses particulares. Alínea C. Licença para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. Enquanto perdurar o afastamento do servidor, ficará suspensa a contagem de tempo de serviço para fins de licença-prêmio. Artigo 101. Os períodos de licença-prêmio já adquiridos e não gozados pelo servidor que vier a falecer, serão convertidos em pecúnia a favor do cônjuge e, na falta deste, dos herdeiros. Seção 9. Da licença à gestante, à adotante de paternidade. Artigo 102. Será concedida licença à servidora gestante, por 120 dias consecutivos, sem prejuízo de remuneração, conforme previsão do regime geral da Previdência Social e ainda, a prorrogação de 2 meses prevista na Lei Complementar nº 9 de 2010. Parágrafo 1º. Os casos patológicos decorrentes do parto, verificados a qualquer época, serão objeto de licença para tratamento de saúde, a critério da Previdência Social. Artigo 103. Pelo nascimento do filho, o pai, servidor público municipal, terá direito à licença paternidade de 5 dias consecutivos, cabendo providenciar o registro civil neste período. Artigo 104. A servidora adotante, ou que obtiver guarda judicial para fins de adoção, será concedida prorrogação na seguinte proporção. Inciso 1. 30 dias no caso de adoção ou guarda judicial de criança até 1 ano de idade. Inciso 2. 15 dias no caso de adoção ou guarda judicial de criança de 1 ano mais 1 dia até 2 anos. Artigo 105. A gestante, por prescrição da perícia médica oficial, poderá ser readaptada em função compatível com seu estado de gravidez, a contar do 5º mês de gestação até o parto. Capítulo 10. Das concessões. Artigo 106. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço. Inciso 1. Por 1 dia por trimestre para doação de sangue. Inciso 2. Por 1 dia para alistar-se como eleitor. Inciso 3. Por 1 dia para alistamento militar. Inciso 4. Luto, por 2 dias consecutivos por falecimento de avós, sogros, tios e cunhados. Inciso 5. Por 7 dias consecutivos em razão de: alínea A. Casamento. Alínea B. Falecimento do cônjuge, companheiro ou companheira, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmão.
Inciso 6. Para comparecimento a congresso ou outro evento científico, quando autorizado pelo prefeito municipal. Inciso 7. Um dia por ano para efetuar exames preventivos de câncer de mama e de colo uterino para servidoras, e exame preventivo de câncer de próstata e de cólon, intestino grosso para os servidores. Artigo 107. Para amamentar o próprio filho, com até 6 meses de idade. A servidora lactante terá direito a 1 hora de descanso para cada 4 horas de trabalho, que poderá ser parcelada em 2 períodos de meia hora. Seção 1. Do afastamento para servir em outro órgão ou entidade. Artigo 108. O servidor poderá ser cedido mediante solicitação, para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, do Estado e do município, mediante convênio nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Inciso 2. Para prestação de serviço essencial no âmbito do município, de interesse da municipalidade, a outras esferas de governo e entidades, com o ônus da remuneração para o município. Inciso 3. Em casos previstos em leis específicas. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 1 deste artigo, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade requisitante. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 2, a autoridade deverá justificar o interesse da municipalidade na prestação do serviço. Parágrafo 3º. Na hipótese de o servidor cedido à empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo, a entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem. Parágrafo 4º. A cessão far-se-á mediante portaria. Artigo 109. O servidor estável poderá ausentar-se do município para estudo, sem remuneração, desde que autorizado pela maior autoridade a que estiver subordinado. Parágrafo 1º. A ausência de que trata este artigo não excederá o período de duração do estudo, objeto da licença. Cessando o motivo da licença, o servidor terá prazo de 30 dias para reassumir as funções de origem no município, sob pena de serem consideradas injustificadas suas faltas a partir desta data. Parágrafo 2º. O benefício será concedido ao servidor que possuir maior tempo de serviço no município, quando mais de um requerimento for apresentado simultaneamente. Artigo 110. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário na repartição, respeitada a duração semanal do trabalho. Seção 2. Do salário-família. Artigo 111. Salário-família é o benefício da Previdência Social concedido ao segurado de baixa renda para ajuda à manutenção de seu filho ou seus filhos. Artigo 112. O valor da cota do salário-família é apurado de acordo com o salário de contribuição e é devido por filho ou equiparado. Tanto o pai quanto a mãe poderão recebê-lo, desde que estejam nas categorias e faixa salarial de direito. Parágrafo 1º. Quando pai e mãe forem servidores públicos municipais e viverem em comum, o salário-família será concedido à mãe ou, se não viverem em comum, ao servidor que tiver a guarda do dependente. Parágrafo 2º. Para os efeitos deste artigo, compreende-se como filho, o enteado que não perceba pensão, o filho adotivo, o legitimado adotivo e o menor que, mediante autorização judicial, viva sob a guarda e o sustento do servidor. Parágrafo 3º. O salário-família terá início a partir da comprovação do nascimento da criança ou da apresentação dos documentos necessários para requerer o benefício. Capítulo 9. Do direito de petição. Artigo 113. Em defesa de direito ou de interesse legítimo é assegurado ao servidor requerer, pedir reconsideração e recorrer na esfera administrativa, na forma da Lei 9.784/99, Lei do Processo Administrativo Federal, observadas as seguintes normas. Inciso 1. A petição, dirigida à autoridade competente para decidir, será encaminhada por intermédio do superior hierárquico imediato, se for o caso, o qual a despachará no prazo de 15 dias. Inciso 2. O prazo para decisão, qualquer que seja a instância, é de 30 dias, ressalvada a necessidade de diligência ou parecer especializado, caso em que o prazo será de 90 dias. Inciso 3. Só cabe pedido de reconsideração à autoridade que deva decidir em última instância. Inciso 4. Cabe recurso para a autoridade imediatamente superior a que se expediu o ato que decidiu em primeira instância. Inciso 5. Nenhum recurso ou pedido de reconsideração pode ser dirigido à mesma autoridade por mais de uma vez.
Inciso 6. Os requerimentos, recursos ou pedidos de reconsideração não têm efeito suspensivo. Inciso 7. O direito de requerer prescreve. Alínea A. Em 5 anos quanto aos atos de demissão, cassação de aposentadoria e de disponibilidade ou que afetem o interesse patrimonial em créditos resultantes da relação de trabalho. Alínea B. 1 ano nos demais casos. Inciso 8. O prazo para recorrer ou pedir reconsideração é de 15 dias, contados da data da publicação ou data em que o servidor for cientificado pessoalmente. Inciso 9. O pedido de reconsideração e o recurso interrompem o prazo de prescrição. Parágrafo único. Para o exercício do direito de petição é assegurada a vista do processo ou do documento na repartição ao servidor ou ao procurador por ele constituído, bem como cópia das peças que têm interesse à sua defesa pelo prazo de 10 dias. Artigo 114. A administração deve rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Título 5. Do regime disciplinar. Capítulo 1. Dos deveres. Artigo 115. São deveres do servidor. Inciso 1. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Inciso 2. Ser leal às instituições a que servir. Inciso 3. Ser assíduo e pontual ao serviço. Inciso 4. Procurar permanentemente a melhoria e o desenvolvimento da qualidade dos serviços prestados. Inciso 5. Cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares. Inciso 6. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Inciso 7. Atender com presteza. Alínea A. Ao público em geral prestando as informações requeridas ressalvadas as protegidas por sigilo. Alínea B. A expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Alínea C. Aos pedidos de informações da Câmara Municipal pelo prazo de 5 dias. Alínea D. Aos pedidos de documentos e esclarecimentos solicitados em diligências por sindicantes ou comissão de inquérito. Alínea E. As requisições para a defesa da fazenda pública. Inciso 8. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. Inciso 9. Tratar com respeito e educação seus colegas de trabalho e seus superiores hierárquicos. Inciso 10. Permanecer em seu local de trabalho. Inciso 11. Representar contra a ilegalidade ou abuso de poder. Inciso 12. Participar das comissões para as quais for nomeado. Inciso 13. Buscar capacitar-se profissionalmente, inclusive aproveitando os cursos promovidos pela administração pública municipal. Inciso 14. Não revelar assuntos sigilosos que venha a conhecer em razão do cargo ocupado, salvo se em decorrência do cumprimento do dever legal. Inciso 15. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Inciso 16. Apresentar-se ao serviço convenientemente trajado e, quando for o caso, uniformizado. Inciso 17. Encaminhar à área de recursos humanos documentos exigidos em lei ou regulamento, bem como informação de alteração dos registros cadastrais próprios. Inciso 18. Zelar pela economia do material do município e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização. Inciso 19. Cooperar e manter espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho. Parágrafo único. A representação de que tratam os incisos 8 e 9 deste artigo será encaminhada pela via hierárquica e instruída ou apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando o direito ao contraditório e à ampla defesa. Artigo 116. Será considerado conivente o superior hierárquico que, recebendo denúncia de falta grave cometida por servidor, deixar de tomar as providências cabíveis para a devida apuração das faltas. Capítulo 2. Das proibições. Artigo 117. Ao servidor é proibido: inciso 1. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização da chefia imediata. Inciso 2. Recusar fé a documentos públicos. Inciso 3. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Inciso 4. Coagir ou aliciar subordinado com o intuito de que se filie à associação profissional ou sindical, ou a partido político. Inciso 5. Manter, sob sua chefia imediata, em cargo comissionado ou função gratificada, cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau. Inciso 6. Referir-se de modo depreciativo, em informação, parecer ou despacho, a agentes públicos políticos ou administrativos, a instituições públicas e a atos da administração pública municipal, podendo, em trabalhos assinados, tecer análise crítica de cunho técnico doutrinário.
com vistas ao desenvolvimento institucional e à organização do serviço, mantido o respeito às pessoas. Inciso 7. Proceder de forma desidiosa ou com falta de decoro, no ambiente de trabalho. Inciso 8. Retirar, modificar ou substituir sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto pertencente e/ou existente na unidade administrativa. Inciso 9. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações transitórias e de emergência. Inciso 10. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. Inciso 11. Cometer a pessoa estranha à unidade administrativa, fora dos casos previstos em lei. O desempenho de atribuição que seja de sua própria responsabilidade ou de seu subordinado. Inciso 12. Exercer atividades que sejam incompatíveis com o exercício de cargo ou função e com o horário de expediente. Inciso 13. Fazer contratos, tácitos ou expressos, de natureza comercial ou industrial, com a administração pública municipal, salvo se tratar de cláusulas uniformes comuns a todos os interessados. Inciso 14. Exercer cargo de direção, ou integrar conselho em empresa ou instituição contratada pela administração pública municipal. Inciso 15. Exercer comércio em circunstância que lhe propicie beneficiar-se do fato de ser também servidor público. Inciso 16. Revelar fato ou informação que conheça em razão do cargo ou função exercido e de que deveria guardar sigilo. Inciso 17. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou para outrem, em detrimento da dignidade no exercício da função pública. Inciso 18. Atuar como procurador ou intermediário junto à administração pública municipal, salvo quando se tratar do pleito de benefícios previdenciários ou assistenciais de dependentes e de cônjuge ou companheiro, sob pena de instauração de processo administrativo disciplinar. Inciso 19. Receber ou propor que lhe seja dada propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições. Inciso 20. Praticar usura sob quaisquer de suas formas. Inciso 21. Utilizar pessoal, serviços contratados ou recursos materiais da administração pública municipal em proveito particular próprio ou alheio. Inciso 22. Embriaguez em serviço, habitual ou não. Inciso 23. Entreter-se durante as horas de trabalho, em palestras, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço. Artigo 118. O servidor é responsável por todos os prejuízos que causar às finanças municipais em decorrência de ação ou omissão dolosa ou culposa, ocorrida no exercício de seu cargo, sendo a respectiva quantia, descontada da sua remuneração, na proporção máxima de 20% mensal. Capítulo 3. Da acumulação ilícita. Artigo 119. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade que tiver ciência da irregularidade notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da notificação, e na hipótese de omissão do servidor, adotará procedimento sumário para a apuração do ilícito e regularização imediata da situação, através de processo administrativo disciplinar que se desenvolverá com observância das seguintes fases. Inciso 1. Instauração do processo administrativo disciplinar, com a publicação do ato de constituição da comissão integrada por 2 servidores estáveis e, simultaneamente, a indicação da autoria e da materialidade da transgressão objeto da apuração. Inciso 2. Instrução sumária compreendendo indiciação, defesa e relatório. Inciso 3. Julgamento. Parágrafo 1º. A indicação da autoria de que trata o inciso 1, dar-se-á pelo nome e matrícula do servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico. Parágrafo 2º. A comissão lavrará, até 3 dias após a publicação do ato que a constituiu, termo de indiciação em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia imediata para, no prazo de 5 dias, apresentar defesa escrita, assegurando-lhe vista do processo na unidade administrativa, observado o disposto no artigo 148 desta lei. Parágrafo 3º. Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará quanto à legalidade da acumulação em exame,
indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade que o instaurou para julgamento. Parágrafo 4º. No prazo de 5 dias contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, a demissão ou a cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Parágrafo 5º. A opção por um dos cargos pelo servidor, até o último dia de prazo para a defesa, configurará sua boa-fé. Hipótese em que o ato de opção se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo. Parágrafo 6º. Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, sendo comunicados do fato os órgãos ou entidades a que se vincular o servidor. Parágrafo 7º. O prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá 30 dias, contados da data de publicação do ato de constituição da comissão, admitida a prorrogação por até 15 dias, por decisão de autoridade competente. Parágrafo 8º. O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, aplicadas supletivamente às disposições desta lei complementar, relativas ao regime e ao processo administrativo disciplinar. Capítulo 4. Do abandono de cargo e da inassiduidade. Artigo 120. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, será adotado procedimento sumário, como previsto no artigo 146 desta lei, observando-se especialmente: inciso 1. A indicação da materialidade, que dar-se-á. A linha A. Na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de ausência intencional do servidor ao serviço, superior a 30 dias. A linha B. No caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta injustificada ao serviço, por período igual ou superior a 30 dias intercalados, durante o período de 12 meses. Inciso 2. Após a apresentação da defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal aplicável, opinará, no caso de abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao serviço por prazo superior a 30 dias e remeterá o processo à autoridade que o instaurou para julgamento. Capítulo 5. Das responsabilidades. Artigo 121. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Artigo 122. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo à administração pública municipal ou a terceiros. Parágrafo 1º. A indenização de prejuízo dolosamente causado à administração pública municipal será liquidada da forma prevista nos artigos 56 e 57 desta lei, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a administração pública municipal, em ação regressiva. Parágrafo 3º. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da herança recebida. Artigo 123. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Artigo 124. A responsabilidade penal abrange as contravenções e os crimes imputados ao servidor, nessa qualidade. Artigo 125. As sanções civis, penais e administrativas podem cumular-se, sendo independentes entre si. Artigo 126. A responsabilidade administrativa do servidor é afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou da sua autoria.